Como organizar suas finanças de uma forma simples e eficiente. Olá, eu sou o Daniel, especialista em finanças, e nesse vídeo eu vou falar como organizar suas finanças para atingir a liberdade financeira. É muito importante você organizar suas finanças de uma forma bem estruturada, de uma forma intencional, de uma forma que você consiga projetar os seus ganhos, os seus gastos, para que você consiga aí realizar seus sonhos financeiros. Seja ele compra de um carro, seja aposentadoria, seja fazer uma viagem internacional, seja fazer uma viagem no final do ano. Então é muito importante você ter uma mensuração do que você está movimentando mensalmente, tanto as entradas quanto saída do seu dinheiro, e ter consciência também dos seus gastos, porque dependendo você pode fazer alguns ajustes e estar fazendo algumas economias significativas, tá bom? Então, se você se interessa por esses assuntos sobre finanças, sobre empreendedorismo, então se inscreva no nosso canal para receber as notificações de todos os conteúdos que a gente posta por aqui. Então ativa o sininho também para que isso aconteça e deixa seu like, seus comentários, tá? Deixa sua sugestão, enfim, do que você gostaria que a gente tratasse esses vídeos, né, que a gente está postando. Então vamos lá, sem muitas delongas, vamos falar sobre o que interessa. Então, a importância de você ter uma organização financeira, seja ele numa planilha ou num aplicativo, essa organização ela precisa conter necessariamente uma forma de você registrar os gastos. Mas o que a maioria das pessoas fazem é ter uma planilha simplesmente para registrar os gastos, ou seja, isso não resolve nada, isso não vai ajudar você prosperar, não vai ajudar você a atingir a liberdade financeira. Isso vai ser simplesmente para você registrar. Tá, eu saí e gastei X. Tá, mas e aí, o que isso mudou? O que isso vai adiantar? Pode acontecer o contrário, um efeito contrário, de você se frustrar, porque eu imaginei gastar R$100 e acabei gastando R$150. Então, compra. Então, registrar apenas não vai mudar em nada. Você precisa necessariamente também ter uma projeção, você conseguir visualizar para onde está indo as suas economias, os seus investimentos. Então você precisa ter também uma visão dos 12 meses do ano, porque aí sim você consegue, por exemplo, economizar R$20 aqui em janeiro, 40 ali, 60 ali, sabe, 25. Quando você junta no final do ano, apenas com alguns ajustes, com os pequenos ajustes, você consegue fazer uma viagem, pagar uma dívida, você consegue se organizar de fato financeiramente. Uma outra coisa também é que você precisa necessariamente ter uma distribuição equilibrada da sua receita. Você precisa destinar uma porcentagem para cada categoria. É isso que eu vou te mostrar na planilha que eu elaborei e vai estar disponível aqui embaixo na descrição para você baixar e você começar a organizar suas finanças a partir de agora. Então, clica no link da descrição, baixa a sua planilha e continua vendo o vídeo. Claro, não vai sair do vídeo e ficar olhando lá a planilha. Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar como você pode usar essa planilha de uma forma eficiente. Então, vamos lá. Eu estou aqui na tela do meu computador e estou aqui com a planilha aberta. Então vamos lá. A gente tem aqui nessa primeira coluna, a coluna das categorias e itens que contém aqui na sua organização financeira. Na segunda coluna, você tem frequência. Com que frequência você tem essa movimentação, né? A gente coloca aqui, ó, frequentes são todos aqueles movimentos que você faz, né, os movimentos financeiros, tanto de entrada quanto de saída, dentro do prazo de 30 dias. Agora a gente tem também aqui, ó, eventual. O que seria eventual? Além de 30 dias. Se é a cada 40 dias, a cada 6 meses, a cada... Ó, vamos pegar um exemplo aqui, ó.
do 13º, ele é eventual. Eventual, por quê? Porque não é todos os meses que você recebe um 13º. Você tem aí, você tem uma entrada uma vez por ano, certo? E por que que a gente coloca frequência, que seria o quê? Frequente e eventual, para não haver confusão. Porque muitas das vezes a gente fica naquela de despesas fixas, despesas variáveis. Isso, de alguma forma, gera uma confusão. Então, para simplificar esse processo, a gente colocou aqui, ó, frequente, tudo que tem no máximo 30 dias. E eventual, tudo que você registra, que você movimenta além de 30 dias, tá? E na descrição aqui, você vai colocar algumas observações. Você coloca títulos aqui, ó. Ah, o salário veio da empresa X, da empresa que você trabalha. Ah, o Prolabore, por exemplo, entrou aqui de tal empresa, Next Level, aqui, enfim, coloquei aqui um nome fictício, né? Só lembrando que essa planilha é fictícia, tá? Aqui está os valores, né, de cada despesas, cada entrada, então são os valores. Aqui está o disponível, o que você tem disponível para você usar, né? E também aqui a gente tem uma coluna onde estão as porcentagens. Lembra que eu falei da distribuição equilibrada? Então aqui, ó, essa coluna aqui, ela vai dizer para a gente quanto da nossa receita está sendo utilizada para cada categoria, certo? Então vamos lá. Essa primeira etapa aqui, essa primeira fileira, a gente tem todas as entradas, tudo que entra. Então entrou salário, entrou um aluguel, tem uma casa, por exemplo, você tem uma casa que você aluga, então o inquilino pagou, você coloca aqui o quanto que ele pagou, inquilino X, inquilinos tal, o condomínio tal, eu recebi de todas as casas do condomínio X, certo? Dividendos, comissões, por exemplo, se você é vendedor, você tem o salário mais comissão. Bônus é todo o dinheiro que, minha mãe me deu um presente lá de R$ 500, então você coloca aqui. Restituição de imposto de renda, voltou R$ 600 de restituição. Hora extras, empréstimo, tudo que entrar de dinheiro você vai anotar aqui, certo? Agora a gente vai para saídas. Já começou aqui, ó, investimentos. Por que que a fileira de investimentos já aparece logo depois da entrada? Então, para que você consiga conquistar a sua liberdade financeira, você precisa adquirir um hábito de... A primeira coisa que você fizer depois que você recebe o salário, né? É claro que antes de você receber, você já planeja, né? Ó, já 8% da sua receita total vai para investimentos. Então, para quem ganha 6.300, 504 está disponível para investimentos, tá? Então vamos pegar aqui um exemplo fictício. Então você está direcionando aqui, ó, todos os meses um investimento em CDBs de R$ 500, ou seja, você ainda sobrou ainda R$ 4. É claro que você não vai querer ficar com dinheiro no bolso, né? R$ 4 no bolso. Então, quanto mais você fizer o dinheiro trabalhar para você, melhor ainda, certo? Então, zerou o bolso. Aqui também, ó, aí a gente colocou por ordem de prioridades, né? De necessidade. Então, claro, você precisa de uma moradia. Então, a gente colocou aqui, para quem ganha 6.300, está sendo direcionado 30% do salário da receita em moradia, que totaliza 1.890, ou seja, você tem disponível para pagar despesas com moradia 1.890, certo? Então tá indo 1.200 para o aluguel, R$ 100 para água, R$ 100 para luz, R$ 100 para internet, R$ 100 para Netflix, R$ 100 para crédito no celular e R$ 120 para mulher que ajuda você na faxina da casa, ou seja,
você conseguiu ainda R$ 70, economizar R$ 70. Então, mas você tem disponível 1.890. Que legal que você conseguiu, então. Aqui também, pessoal, não sei se vocês conhecem outras planilhas, tem aqui, ó, por exemplo, isso aqui seria o quê? Previsto, né? Previsto, o que você prevê que você vai gastar, e aqui é o realizado. Seria o que você realizou. Então você realizou aí uma movimentação, um pagamento em despesas de 1.820. Então você tem R$ 70 ainda sobrando. E também você vai destinar 20% da sua receita total, que seria 6.300, né, para alimentação, que totalizou aqui 1.260. Então é importante aqui, ó, você colocar frequência. Então, ó, frequência. A cada semana você vai direcionar R$ 100 para frutas, legumes e verdura, ou seja, para o sacolão. R$ 100. Então aqui, por exemplo, são coisas que você pode comprar para o mês inteiro. Quanto mais você comprar em quantidade, é melhor que você tenha descontos. Você vai no atacadista, por exemplo, evitar comprar em supermercados de bairro, você tem economia, por exemplo. Aqui também, ó, você pode ver que às vezes você pode até colocar como eventual. Como assim, Daniel, eventual? É eventual, por exemplo, você compra um pacote de 5 quilos de arroz a cada 2 meses, ou seja, você precisa de 6 sacos de arroz de 5 quilos por ano, certo? Então, se você comprar já uma quantidade de 6 quilos, você pode ter uma economia aí considerável, né, comprando em atacadista. E por que eventual, Daniel? Porque você já compra de uma vez. E aí não é frequente, ou seja, a cada 2 meses. Você lembra que eu falei que se for além de 30 dias é eventual? Então, essa compra aqui ela pode ser eventual, não precisa ser todos os meses. Certo? Aí, aqui, sacolão não tem como, você tem que comprar toda semana. Né? Outra coisa aqui também, produtos de limpeza, sabão em pó. Pode ser que você consiga economizar aí uma caixa de sabão em 2 meses, usar em 2 meses. Então você pode ser eventual também. Água sanitária, detergente, sabonete, comprar em pacotes. E aí você tem uma economia, certo? Padaria, toda semana, todos os dias, dependendo, né? Açougue, pessoas cada vez mais comprando menos carne, consumindo menos carne. Então é isso. Então você tem aí, teve disponível 1.260 e você gastou os 1.260 em, em alimentação. Agora, a gente sugere também de você estar destinando 4% da sua receita total em despesa com merecimento e lazer. Por que isso, Daniel? Porque quando você recompensa você mesmo todos os meses, fala assim, ó, eu mereço. Você vai dar para o seu cérebro uma sensação de prazer. Quando você fala, eu mereço tomar um café numa cafeteria chique, sabe? É, então você tem esses R$ 200 para você fazer coisas assim, ir num restaurante, sabe, chique, de pagar, por exemplo, R$ 120 la carte, sabe? Então você não precisa se preocupar. Você chega lá e fala, eu mereço. Então, uma vez por mês você fazer isso. Você vai num, sei lá, rodízio, enfim, você dá esse presente para você de, de 4% da sua receita total. É importante você fazer isso, porque se você não fizer isso, o seu subconsciente ele pode te auto-sabotar. Pode inventar alguma coisa, né? Você comprar alguma coisa que você não precisava. E uma outra coisa que é importante também, que eu vou explicar em outro vídeo, é importante você ter claro os seus objetivos, né, financeiros. Se você quer, por exemplo, fazer uma viagem no final do ano, então, ó, esses R$ 2 aqui, ó, que você economizou, R$ 30 aqui, mais, vamos ver aqui para cima, R$ 70, ó, no final do mês, você consegue economizar uma boa grana para você fazer essa viagem no final do ano. Olha só,
Você também pode até poupar desse dinheiro aqui, ó, e guardar para você fazer essa viagem no final do ano. Então você guarda R$ 100, coloca no CDBs, né, que seria um investimento onde você tem uma boa rentabilidade e também liquidez, onde você pode tirar a qualquer momento. Mas aí, com relação a investimentos, eu vou falar no outro vídeo, tá? Essa parte aqui é só para organização financeira. Uma outra coisa também que é super importante, que não é que eu acho que é importante, é essencial, você precisa fazer isso, você precisa considerar isso para que você consiga conquistar a sua liberdade financeira. É destinar 10% da sua renda total para reserva de emergência. Ah, Daniel, eu nunca consegui economizar porque sempre acontecem imprevistos. Não, se você colocar na ponta do lápis esses imprevistos, você vai perceber que é previsto. Por exemplo, o filho ficou doente, então é previsto que você tenha uma renda ali para você comprar remédio, para você, né, cuidar da saúde do seu filho. Então, assim, é previsto. Ah, o carro quebrou. Tá, é previsto que, dependendo do ano do seu carro, aconteça alguma coisa que você precise, de fato, é, trocar uma peça, pagar um mecânico, entende? É isso. Então, quando você coloca tudo na ponta do lápis, não tem imprevisto, entendeu? A gente aconselha, a gente sugere que você separe 6 vezes 6.300, pelo menos 6 meses. Por quê, Daniel? Porque às vezes você pode perder um cliente, às vezes você pode perder um emprego, às vezes você pode ter uma lesão e precisar ficar afastado do trabalho, ou pode vir uma pandemia, pode acontecer alguma coisa que você perde renda. Então, para não atrapalhar os seus investimentos, para não atrapalhar a sua jornada rumo à liberdade financeira, à independência financeira, você precisa ter uma reserva de emergência para não afetar o seu plano, certo? E por que que é importante? Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, que eu vou falar sobre metas e objetivos, tá? E aí você vai entender o porquê que é importante ter reserva emergencial. Então a gente tem aqui também despesas com saúde. Então 4% da sua receita total será destinada para despesas com saúde. Então tem aqui, ó, plano de saúde, consulta médica, exames, dentista, tal, medicamentos, né? Mulheres, por exemplo, anticoncepcional, enfim, você pode estar direcionando aqui suas despesas com saúde. Também a gente tem a categoria de despesas com transportes, ou seja, às vezes você trabalha lá, tudo bem, você tem o carro da empresa, você até recebe um valor da empresa, mas às vezes no final de semana você quer passear com a família, você quer passear, sei lá, quer passear com a família, né? Então você chama o Uber. Então você destina aí uma porcentagem, né, 4%. Então você tem disponível todo mês para você gastar 252. Ou seja, você pode andar de Uber, ou seja, ó, se você colocar na ponta do lápis, às vezes compensa muito mais você andar de Uber do que você ter um carro seu ou até alugar. Então compensa às vezes você andar de Uber, certo? Porque aí você não tem os outros gastos, os outros é, é, custos, né? Então você acaba economizando. Então, e isso não vai afetar o seu orçamento. Então você tem 252 por mês para tá gastando aí com transporte. Uma outra coisa também que é importante você colocar aí, você considerar despesas com dependentes, ou seja, escola. Ah, você tem lá uma taxa de R$ 50 para PM, né? Então é isso, você pode colocar aqui. Mesada, você considerar mesada, por exemplo, você pode juntar um dinheiro aqui, ó, colocar R$ 200 todo mês para passear nas férias. E também considerar também roupas, né, vestuários, comprar um tênis, juntar dinheiro para comprar um tênis, ou tá trocando a cada, sei lá, um ano do Natal, dar de presente, roupas novas, medicamentos também é importante já ter separado, né, um valor para medicamentos para as crianças. Essa planilha ela é
ela é tanto pessoal quanto familiar, tá? Então, por isso que é importante a gente considerar todas essas categorias. Despesas com cuidados pessoais. Então, aqui entra a parte pessoal, que é seus gastos, né? Com higiene pessoal e cosméticos. Aqui você pode colocar coisas que você gosta, que é só seu, né? Shampoo, condicionador, pô, seu tipo de cabelo é diferente do tipo de cabelo da sua esposa, dos seus filhos, então é importante considerar isso daqui. Cabeleireiro também há um corte tipo a cada 2 meses. Então, lembra aqui do eventual? Cada 2 meses, R$ 50. Vestuário, eu quero tirar uma grana para comprar lingeries, enfim. Aí outras categorias aqui, lavanderia, academia, você pode considerar aqui também, presentes, né? Só lembrando que você tem aqui 3% da sua receita total para cuidados pessoais. R$ 189 por mês para você gastar com isso, né? Claro, para quem tem aí uma família, né, juntos, tem aí uma receita de 6.300. Outra coisa aqui também que é importante considerar, dívidas. Se você tiver dívidas, se der para você estar centralizando essa dívida num só lugar, por exemplo, você viu lá que você tem uma dívida de R$ 6.000. Então você pode pegar esses R$ 6.000 emprestados e pagar em 10 vezes, ou seja, R$ 600 por mês. E aí você, na verdade, você já sai da dívida, já deixa de ser dívida. Porque a dívida, ela só é considerada dívida quando você deixa passar da data de vencimento. Então, se ela não venceu ainda, ela não é dívida, ela é uma despesa, certo? Então, quando você faz isso também, você acaba começando também a melhorar o seu score, certo? Então, é importante ter essa consciência, tá? Então, tá disponibilizando aí 10% da sua renda total em dívidas, né? Seja ele dívidas com amigos, familiares. Essa dívida aqui é legal porque você, dependendo, você não precisa pagar juros, né? Empréstimos informais, se você tem com a agiota, cara, paga isso o mais rápido possível, saia dessa. Despesa com animais de estimação. Então, olha só, 1% da sua receita total destinar para pets. Você fala, não, Daniel, mas eu ganho dos 2.600. Tá muito abaixo. Então, faça uma vaquinha aí com a galera de casa e tenta fazer isso. Porque para quem ganha 6.300, 1% para a ração do animal, certo? É claro que juntando as contas, né, dos dois, dos cônjuges, né, do casal. Então, nós temos aqui um total de gastos de 6.000, né? A gente tem aqui, ó, gastos, tudo que saiu, 6.119. O que entrou foi 6.300, certo? Então, a gente tem aqui um resumo do que foi gastos, né, com investimento 504, moradia 1.820, com alimentação 1.260. A gente tem aqui despesas com merecimento e lazer 250, reserva de emergência R$ 600. Nós temos aqui despesa com saúde 225, temos despesas com transportes R$ 250, despesas com dependentes 370, despesas com cuidados pessoais R$ 180, com dívidas R$ 600, despesas com animais de estimação, então R$ 60. Então, no acumulado, você conseguiu economizar no mês de janeiro R$ 181, só considerando aqui que a gente está falando do mês de janeiro, certo? Agora vamos ver aqui, ó, o acumulado do ano, certo? Então, como é o primeiro mês do ano, então vai ficar a mesma coisa, não vai ter alteração. Agora, quando a gente vai para fevereiro, olha o que acontece. Entrou os mesmos 6.300, saiu os mesmos 6.119, certo?
os mesmos gastos. Vamos considerar que foi o mesmo gasto em fevereiro. E também uma economia de R$ 180, certo? Então, no acumulado do ano, olha só, então juntando os 2 meses, janeiro e fevereiro, tivemos uma receita de 12.600, certo? E gastos 12.238, certo? Os mesmos gastos acumulados. Então, os 2 meses eu investi R$ 1.008, despesas com moradia 3.640, despesa com alimentação, os 2 meses foram 2.520, despesas com merecimento R$ 500, reserva de emergência 1.200, despesas com saúde 450, despesa com transporte R$ 500, despesas com dependentes 740, despesas com cuidados pessoais 360, despesas com dívidas R$ 1.200 e despesas com animais de estimação R$ 120. Ou seja, acumulando essa economia aqui, ó, a gente já tem R$ 362. O que eu sugiro para você? Eu deixo na conta lá? Não. Você vai pegar e também você não vai deixar em poupança. Não vai deixar em poupança. Por quê? Poupança rende 5%, é ridículo. Você pode muito bem procurar uma corretora ou até mesmo o banco, por exemplo, Nubank ou C6 Bank, que tem algumas opções de investimento, como CDBs, né, CLIs, CLAs, né, que você pode estar colocando o seu dinheiro para render por 112, 114% ao ano, tá? Então, quando você somar todos os meses do ano, isso é bruto, tá? Mas quando você coloca lá para render, olha só, no final do ano, olha só quanto que dá aqui, ó. Tá vendo? Só de acumulados durante o ano. Isso já dá para fazer uma viagem, sim ou não? Eu tô mostrando isso aqui só para você entender que, mesmo que, por exemplo, aqui teve uma diferença no mês de dezembro, mas o que eu quero mostrar aqui é esse acumulado aqui, ó. No final do ano, você tem um acumulado geral de todos os meses do ano, certo? Você vai economizando 20 ali, 30 ali, 50 ali, R$ 7 aqui. Quando você vê aqui, ó, o acumulado do ano inteiro, dá para você pagar uma conta, uma dívida, dá para você viajar, dá para você fazer alguma coisa interessante no final do ano, certo? E isso por quê? Porque você organizou, porque você tem números, você mensurou e aí quando você tem os números, quando você tem dados, quando você tem uma visão detalhada para onde está indo os seus gastos, você consegue fazer alguns ajustes e economizar. Por exemplo, você gosta muito de sorvete, por exemplo. Eu gasto muito com sorvete. Você pode estar comprando frutas, fazendo em casa, né? A gente sai muito para cinema, essas coisas, se divertir. Dá muito bem para você continuar se divertindo, saindo com a família, fazendo piqueniques em parques, fazendo sessão cinema em casa, com pipoca e tudo mais, jogos, enfim, fazendo coisas que você não vai cortar a diversão, mas você com os pequenos ajustes pode economizar e no final do ano ter aí uma economia, um acúmulo, né? E é claro que isso aqui é o valor bruto. Se você colocar lá em CDBs, 12 meses, isso pode ser, assim, uma diferença incrível, porque você colocou o dinheiro simplesmente para trabalhar e ainda você tem uma boa rentabilidade de 102% ao ano e também liquidez, ou seja, você pode estar resgatando o seu dinheiro sem precisar pagar nenhuma taxa, certo? Então eu vou deixar disponível o link aqui embaixo na descrição para você baixar a sua planilha e usar à vontade. Essa planilha, só lembrando que ela tem todos os tópicos que eu falei, todas aquelas funções que seria de registrar, de projetar e também uma projeção de acúmulo. Então, se você economizar R$ 20 aqui, 30 ali, tal, você vai ter um acúmulo no final do ano. Então, baixe a sua planilha agora mesmo, 100% gratuito, para você baixar e usar à vontade. Essa planilha, ela pode usar para a vida inteira, 10 anos, 15 anos, 20 anos. Se você tiver aí entre 35 e 40 anos
e quiser aí, estiver, né, planejando conquistar a sua liberdade financeira daqui a 10, 20 anos, que seria 60 anos, ou seja, você está bem melhor do que a grande maioria dos brasileiros que pretende se aposentar aí com salário mínimo, que é ridículo. A Previdência, ela está se estendendo esse período, né? Então, vai chegar um momento que não vai ter mais aposentadoria. Então, é importante você já começar a se considerar criar o seu próprio caminho, a sua própria jornada, investindo, né? Se organizando para conquistar sua liberdade financeira aí com 5, 10, 15 mil de renda passiva, ou seja, sem precisar trabalhar, só juntando e fazendo o dinheiro render. E aí você vai ver que os seus investimentos, ele faz uma curva assim, ó. Você quase não percebe no dado momento, nos primeiros anos ali, mas depois de 10, né, 7, 10 anos, ela já começa a fazer uma curva. Por quê? Porque a gente começa a trabalhar com juros compostos. Mas eu não vou me aprofundar aqui nesse vídeo sobre investimentos. A gente vai falar um pouco mais na frente, né, sobre investimentos. Então, clica no sininho, ativa o sininho para você receber mais conteúdos. Então, o seu like, o seu comentário, suas sugestões nos ajuda a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para esse canal, para você, tá bom? Então, vamos fazer uma recapitulação de todos os tópicos que a gente falou. Então, essa planilha, ela tem a função de registrar, de projetar, né, de você calcular o acúmulo e também fazer uma distribuição equilibrada da sua receita, dos seus ganhos, né? E também de você ter um acompanhamento mais detalhado e fazer alguns ajustes cirúrgicos, ou seja, com aquela coluna lá de frequente eventual, você pode muito bem calcular, tá bom? E uma outra coisa também que é importante é o acúmulo anual. Você consegue ir acumulando e percebendo quanto você precisa para fazer aquela viagem no final do ano. Então, nos próximos vídeos eu também vou falar sobre como definir metas e objetivos, né? Então fica com a gente, se inscreva no canal para você também tá por dentro de tudo que acontece. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, Daniel, e até logo.